Pronto, já trouxemos as imagens aqui ao vivo aqui para a gente. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é alimento para todos. Então é um tema que vai muito mais além, é um tema muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Alimento para todos, é o título do sermão de hoje. Então isso aí a pessoa não pode esquecer, né? A pessoa tem que estar sempre atenta com o título do sermão do dia. Alimento para todos. Porque é incrível, nós sabemos que Jesus multiplicou os pães com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou mais de 5 mil, 6 mil homens, fora mulheres e crianças, as mulheres e as crianças. Nós vamos ver isso em João capítulo 6, versículo 60, várias passagens, tem várias passagens bíblicas que nós vamos ler aqui. Mas eu quero destacar para você aqui, que isso vai muito mais além. Você já imaginou quantos habitantes, quantas pessoas estão morando no planeta Terra? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar? Porque lá naquelas torres gêmeas da Geórgia, lá nos Estados Unidos, lá está escrito que o planeta Terra nunca poderia passar de 500 milhões de habitantes. Você percebeu? Lá está escrito isso aí, que nunca poderia passar de 500 milhões de habitantes. Nós já ultrapassamos os 8 bilhões de pessoas. E não é incrível isso? Você não fica preocupado com isso? Você não para pensar nisso, não? Quem é que está alimentando toda essa multidão de gente? Quem é que está alimentando essas pessoas? Quem é que manda chuva no tempo certo, lá na fazenda, lá na roça, para produzir alimento para você? Você acha que você, com esse tanto dinheiro que você tem no bolso aí, você acha que você vai comer dinheiro? Você come dinheiro, você come carro, você come mansão? O que você come? Qual é o alimento que nós estamos falando aqui? O que é o alimento que você come todos os dias? Quem é que dá esse alimento para você? Eu repito, quem é que manda chuva lá na roça? No tempo certo, hein? Ezequiel capítulo 36, tem várias passagens na Bíblia que fala que ele manda chuva no tempo certo, ele manda o sol no tempo certo, ele manda o vento, o ar, tudo, as plantas, para poder germinar, para poder dar alimento para você. Tem que ser tudo no tempo certo. Se ele mandar a chuva fora do tempo, não colhe nada. Eu lembro que meu pai foi agricultor a vida toda. Eu fui criado na fazenda, na agricultura. Eu me lembro que quando ele não mandava a chuva no tempo certo, a gente não colhia nada. A gente não colhia nada e meu pai virava uma choradeira, uma reclamação. Nossa, nesse ano a gente não colheu nada, como é que a gente vai fazer? Você percebe? Então não adianta você que aqui na cidade, você pensar que você é rico, que você é cheio de dinheiro, que você tem Hilux, que você tem fazenda cheia de boi gordo. Se ele não mandar os alimentos lá da roça, lá da fazenda para você, hein? Responde aí, me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí, meu irmão. O que vai acontecer com você? E o pior, tem gente, sabe? Muitas pessoas falam que está trabalhando para Deus na igreja, ajudando Deus de graça. Diz que não ganha nada, não. Ah, não, eu não ganho nada. Uma vez um pastor falou para mim assim: irmão, você não cobra muito dos irmãos, não, porque eles são voluntários, eles não ganham nada para isso. Você já pensou a situação desse pastor? A situação espiritual desse pastor? As pessoas que trabalham na igreja não ganham nada para isso, não. Rapaz, eu não tenho nem palavra, sabe? Eu não tenho nem palavra para comentar um negócio dele. Sendo que até a sua vida está pendurada na mão dele. Se ele soltar a sua vida, você morre. Tudo está nas mãos de Deus. Quem alimenta você, quem dá o alimento para você, é Deus. De onde é que vem o arroz? De onde é que vem o feijão? Aqui na cidade tem isso? De onde é que vem? De onde é que você está se alimentando? Talvez nesse momento eu estou pregando para alguém que está jantando aí, né? São 6 horas e 10 minutos. Tem gente que gosta de jantar mais cedo, não é verdade? De repente você está jantando aí. De onde é que vem essa comida aí? Esse arroz, esse feijão que você está comendo aí? Fala sério, meu amigo. De onde é que vem? É da fazenda? E quem é que germina lá? Eu vou ler o texto bíblico aqui, você vai ficar impressionado. O apóstolo Paulo, eu já vou adiantar logo, o apóstolo Paulo fala que ele e Saulo, eles semearam a semente. Mas quem faz crescer a planta é Deus. Aliás, eles regavam, né? Ele falou, a gente semeia e rega, mas quem faz produzir a semente é Deus. Eu vou ler 1 Coríntios, tem vários textos bíblicos aqui para ler, porque o título do programa aqui é pregação da palavra. Não é verdade? Pregação da palavra. Olha só, vamos entrar direto na Bíblia. Vamos entrar direto na Bíblia, Salmo 136, versículo 25. Olha o que o salmista Davi fala aqui, ó.
Esse ele aqui é Deus, não é o rei Davi não, viu? Esse ele aqui é Deus. Olha aqui, ó, aqui fala, ele dá comida aos seres humanos e aos animais, e o seu amor dura para sempre. Além de alimentar, eu estou falando do ser humano, eu estou falando de mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Mas ele alimenta também os animais. Você viu que os passarinhos, nós vamos ler os textos bíblicos aqui, que fala tudo sobre isso aqui, ó. Eu estou iniciando com esse texto aqui, para a gente dar um encaixe aqui, numa série de textos bíblicos aqui, que você vai ficar impressionado. Olha, vamos lá em Gênesis, olha só onde eu vou chegar. Em Gênesis 6, 21, você quer ver a preocupação de Deus aqui com a comida? Deus preocupa com a comida, com o alimento. Ele sabe que a pessoa, se ela não se alimentar, ela não tem como produzir nada. Inclusive, quanto mais alimentada a pessoa for, mais ela produz. Lá em Gênesis 3, verso 19, aquele texto lá que fala, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você conhece essa passagem? Você já viu falar dessa passagem? Ali tem duas promessas. A primeira, quando ele fala do suor do teu rosto, é o trabalho. Quando ele fala comerás o teu pão, é o alimento do dia a dia, que você come desde quando você nasceu até você morrer. Não é incrível essas duas promessas? Então é suar. Se você está passando fome, é porque você não está suando. Se você não está suando, você já viu? As pessoas hoje não gostam de suar, né? As pessoas hoje não gostam de suar a camisa, não, você já viu? Eu estou suando a camisa aqui, ó. Aqui é muito quente, não tem ar-condicionado. Eu suo a camisa para pregar para vocês aí. Mas as pessoas hoje não querem saber de suar a camisa, não. Elas querem comer de graça, você já viu? Tem gente que não trabalha e quer ter alimento. E uma outra coisa que tem que ficar claro para você aqui, que existe passar fome e existe a necessidade. Então quando você vê a pessoa passando fome, a gente fica com dó, mas não deveria ficar com dó. Você sabe por quê? Essas pessoas que passam fome é porque não trabalham. Porque qual é a promessa lá em Gênesis 3,19? Ele fala do suor do teu rosto, o trabalho, comerás o teu pão. Então você tem que trabalhar para você poder comer. Quem não trabalha não come. Lá, você fica impressionado, né? Lá em Tessalonicenses 3, versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim, ó, que quem não trabalhar, que também não coma. O meu pai, quando a gente não queria trabalhar, estava chovendo, né? A gente não queria ir para a roça trabalhar, falava assim, então você não vai comer também não. E aí a situação ficava complicada, né? Porque na época de chuva, dá uma fome na gente terrível, não é? Dá muita fome na gente. Então meu pai falava, se você não vai trabalhar, então você não vai comer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 3, 10, igual eu estou falando, ele fala que se você não trabalha, então também não coma. Então as pessoas que não trabalham, elas querem comer, de graça, não quer trabalhar, mas quer comer. Você já viu as pessoas que falam que estão passando fome? Passar fome é uma coisa, vou explicar para vocês como é que é passar fome. Veja bem que o tema de hoje aqui é alimento para todos. Então nós temos que dar uma pincelada em cada coisa aqui, na verdade. Então olha só, passar fome é quando você não tem nada para comer. Você não tem nada, você não tem arroz, não tem nenhum ovo, não tem nada lá para você, aí você está passando fome. Agora, passar necessidade é outra coisa. Se você tem um arroz para você comer, você não está passando fome, você está passando necessidade. Você percebe? Porque você tem um arroz e não tem um feijão, então você está passando necessidade. Necessita do feijão, necessita de uma salada, de um ovo lá, né, para fritar. Então faça, por favor, faça diferenciação dessas duas coisas aí. Passar fome é não tem nada. Se não tem nada, está zero, não tem nada. Aí você está passando fome. Mas se você tiver, eu repito, se você tiver o arroz, ou então o feijão, ou qualquer um dos dois, né? Ou se você tiver um ovo lá na sua casa, se você tiver um ovo lá na sua casa, você não está passando fome, você está passando necessidade, você necessita de mais coisa. Então as pessoas falam, eu estou passando fome, eu vou morrer de fome, e não sei o quê, e não faz diferenciação nessas duas coisas. Não é incrível? Olha só a Bíblia, Gênesis 6, que eu prometi aqui, Gênesis 6, 21, olha o que Deus fala para Noé. Presta atenção ver o que Deus fala, de que Deus fala para Noé. Gênesis 6, 15, deixa eu ver aqui, 21, ele fala assim, ó, Deus falando para Noé, presta atenção, lá na arca, lá no dilúvio, ele falou assim, ó, ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham que comer. Você percebeu a preocupação, a recomendação de Deus aqui? É curioso, ele falou, prepare todo tipo de água e leve para você, porque você beber, porque inclusive Noé estava boiando na água, não precisava de água, né? Mas ele falou, leve todo tipo de comida para você e seus animais, para que vocês tenham que comer. Você percebeu a preocupação de Deus para a pessoa não passar fome, não morrer de fome?
Não é incrível, rapaz, mas tem tanto texto bíblico aqui. Hoje o negócio vai pegar aqui, viu? Hoje o negócio vai pegar aqui, Gênesis 6, 21. Eu falei isso, Gênesis 6, 19. Nós já vimos. Vamos para Mateus 6, 11. Mateus 6, 11. Aqui é Bíblia, meu amigo. Aqui não tem esse negócio de ficar conversando muito, não. Aqui é Bíblia, Mateus 6, versículo 11. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Presta atenção o que a oração do Pai Nosso fala sobre alimento. 6:11. Ele fala assim, ó. Isso aqui é Jesus falando. Ele fala assim, a oração que Jesus ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Ele fala assim, ó, Mateus 6:11. Ele fala assim: dê-nos hoje o alimento que precisamos. Você percebeu esse dê-nos hoje aqui? Ele está dizendo que é hoje. Então você tem que preocupar com a comida de hoje. Não é a comida de amanhã. Você percebeu que o ser humano ele fica preocupado: o que é que eu vou comer amanhã? Amanhã não tem nada para comer, não sei o que e tal, e vai aquela ladainha, né? Você já viu? Jesus está dizendo aqui: dê-nos o hoje. Vou até repetir. Ele fala assim: dê-nos hoje o alimento que precisamos. Jesus fala: o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Mateus capítulo 7. Então nós não devemos preocupar com o dia de amanhã. Você tem que preocupar com o alimento de hoje. O que nós vamos comer hoje? Você pode perguntar para a sua esposa aí, fulano, o que nós vamos comer hoje? Mas não pergunte o que você vai comer amanhã, não. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã, não. O próprio Jesus fala: o amanhã trará suas próprias preocupações. Não é incrível esse tema de hoje? Não é incrível o alimento para todos? Pois é, olha só, vamos aqui direto. Não, tem verso 26 e 33. Olha o verso 26 de Mateus 6, versículo 26. Presta atenção, versículo 26. Presta atenção, ele fala assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Isso aqui eu vou te falar para você. Eu acho que a gente poderia ir logo para casa, encerrar a pregação de hoje e ir para casa. Você viu a ilustração, a comparação? Isso aqui é o Jesus. Isso aqui é Jesus, não é Mateus que está falando, isso aqui é Jesus. Jesus falou: os passarinhos, eles não têm depósito, eles não guardam comida, eles não semeiam, eles não plantam, né? Eles não colhem, e eles têm comida todo dia. Falta comida para os passarinhos. A gente não fala de um passarinho que morreu de fome. Se bem que se morrer lá no mato, a gente não fica sabendo, né? Mas você já viu falar com algum passarinho que morre de fome? Ele dá comida. Ele está falando aqui: será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Será que vocês são tão simples assim, que ele trata dos passarinhos, não trata de vocês? Agora veja bem o 33. Olha só o verso 33. Tem uma condição aqui, hein? Tem uma condição aqui para ele dar alimento. Por que os passarinhos não passam fome? Por que eles não trabalham, não semeiam, não colhem, não passam fome? Porque eles não são rebeldes. Os passarinhos não se rebelam contra Deus. Você já viu falar que algum passarinho, alguma ave se rebelou contra Deus, igual o ser humano? E o ser humano se rebela. O ser humano ele é pecador. Os passarinhos não pecam, os passarinhos não têm pecado. Eu sempre que eu leio esse texto aqui, sabe, eu falo para mim mesmo: Senhor, mas tudo bem, né? Mas é porque assim, não pode nem comparar nós com os passarinhos são santos, né? Eles não têm pecado, eles não fazem nada errado, e nós seres humanos, não é tão garantida a comida, porque a gente peca demais, né? Fala muita besteira, pecado, mente, né? É tanta coisa para cima da gente. Então é mais fácil um ser humano morrer de fome que o passarinho. Na prática, na lógica, você sabia? A Bíblia está dizendo que não, mas no meu ponto de vista, quem merece for para morrer de fome tem que morrer o ser humano. Porque ele provoca Deus, você já viu? Ele é desobediente, ele é rebelde, ele não faz nada, faz coisa errada, e você percebe? Então o ser humano merece castigo. O ser humano merece castigo, e os passarinhos não merecem. Presta atenção aqui no 33, 6:33. Portanto, olha só aqui, olha só, quando a Bíblia fala portanto, ela está se referindo a tudo que foi dito antes. Você percebeu? Ela está se referindo a tudo que foi dito antes. Ele fala assim, ó: portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida e o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas? Os alimentos que nós precisamos. Isto é, você viu aqui? Se você colocar em primeiro lugar, você coloca Deus em primeiro lugar de manhã, você levanta de manhã cedo, o que é que você faz? Você escova dente,
você toma café, você vai ao banheiro, faz suas necessidades especiais, né? Mas você faz uma oração de manhã, você canta um hino de manhã, para colocar Deus no primeiro lugar. O que você faz de manhã? Nada, né? Nada, não é verdade? Você não faz nada de manhã, só isso que eu estou falando, só faz para você, né? Você só se preocupa com você, não é verdade? Eu deitado na cama ainda na cama, sem levantar, sem nada, sabe? Se eu for lá no banheiro, eu volto para a cama, deito, faço de conta que estou dormindo, aí eu pego o celular no YouTube, sabe? E vou ouvir um hino. Isso eu já estou orando já há muito tempo, que eu acordo 5 horas da manhã, não durmo mais, sou ruim para dormir, acordo 4, 5 horas, não durmo mais, fico orando não, porque não tem oração de 1 hora, né? Tem comunhão, eu fico em comunhão com Deus, em comunhão com Deus até o dia amanhecer, até 7, 8 horas, aí eu ouço um hino, né? E depois eu levanto e vou escovar dentro, mas primeiro eu sirvo a Deus de manhã. Você está vendo por isso que eu estou aqui pregando a palavra hoje. Você viu, ele me colocou para pregar a palavra, a confiança que ele tem em mim, é por causa disso que eu coloco ele em primeiro lugar de manhã. Você tem que colocar, o que está escrito aqui, ó, Mateus 6,33, eu sei esse texto de cor. Coloque em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas não, a pessoa coloca é ele, sabe, o eu. É o eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o que, e eu. Você já viu esse eu? O cara, ele só se dirige a ele só apresenta, ele não apresenta Deus. Ele apresenta ele em primeiro lugar. Eu comprei um carro. Ele fala, eu comprei um carro, eu comprei uma fazenda. Eu vou comprar, amanhã eu vou comprar isso. Amanhã eu vou trabalhar lá, eu vou ganhar um monte de dinheiro, o eu. Você já viu? Meu amigo, esse eu aí é um pronome pessoal que só pertence a Jesus. Eu sou. A gente não pode ficar falando eu estou canso de falar isso aqui. Eu estou orando diretamente para tirar isso da minha boca, para me parar de falar nesse eu. Agora é interessante mais texto que eu vou ler, João capítulo 6, o verso 60 e o verso 26. Presta atenção o que acontece com a comida. Presta atenção aqui para vocês verem o que o povo apronta a respeito da comida. João capítulo 6, versículo, qual que eu falei aqui primeiro que eu vou ler? São dois. O primeiro que eu vou ler é o 60. Depois eu vou ler o 26. Olha o verso 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses assuntos? Vamos ver que tem um outro texto aqui. Tem um outro texto aqui que é mais sério ainda. Mateus 60, 26. Mateus 6, 26. Deixa eu ver aqui esse texto aqui. Se eu achar aqui, eu vou ler para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 26 está aqui, ó. Esse aqui não é o 60, não, perdão. É o Mateus, repetindo aí, Mateus 6, versículo 26. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Você viu que texto forte isso aqui? As pessoas iam atrás de Jesus por causa de comida. Jesus está dizendo aqui que elas iam atrás dele porque ele dava comida para eles. Você já percebeu? Aqui quando a gente faz um tal de junta panela, todo final de trimestre faz almoço aqui na igreja, um tal de junta panela. Você precisa de ver a quantidade de gente que vem na igreja. Você acha que Jesus estava mentindo aqui? Jesus estava conversando abobrinha aqui? Jesus estava falando a verdade. As pessoas vão na igreja se tiver comida. Outro dia um irmão veio falar para mim, disse que ia fazer comida. Eu falei, não, pelo amor de Deus, irmão. Falei para ele, lê lá Mateus, João 6, 26, foi desse versículo aqui. Tem um outro texto aqui que eu não achei, depois eu vou achar e vou ler para vocês, mais forte ainda. Ele não mexe com isso não, irmão. Uma vez aqui na nossa região, eu não vou falar detalhes, porque senão acaba descobrindo quem é, né? Mas uma vez aconteceu um detalhe aqui na nossa região, um irmão dava sopão, sabe? Fazia uns panelão de sopão. Eu nunca fui lá comer, não, mas que graças a Deus lá em casa sempre tem comida, né? Então eu não fui lá comer, não, mas eu via que esse panelão lá, ele fazia panelão de sopão, sabe? Todo sábado ele fazia lá para as pessoas, sabe? Rapaz, você precisava de ver a igreja do camarada, rapaz. A igreja do camarada, se você jogasse uma agulha para cima, não caía no chão. Parecia aquele templo de Salomão. De tanta gente lá dentro. Sabe o que aconteceu? Você quer saber? Sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá, foi para outra igreja. As pessoas foram embora, foi saindo, fechou a igreja. Será que eu posso ir para casa já com essa aí? Ou você quer mais? Você quer que eu dou mais detalhe?
Eu vou repetir, ele saiu da igreja, foi para outra igreja, não sei se foi transferido, não sei o que aconteceu, para outra igreja, a igreja fechou. Não fechou no outro dia, mas as pessoas foram indo embora. O que essas pessoas estavam indo lá para a igreja para fazer o quê? Por isso que Jesus falou aqui, ó, vocês estão atrás de mim, porque eu dou comida para vocês, não porque vocês acreditam nos meus milagres. Você concorda com a Bíblia ou não, meu amigo? Você concorda com a minha pregação aqui ou não? Não é incrível? Olha Mateus 6, Mateus 4. Vamos aqui, Mateus 4. Vamos voltar aqui em Mateus. Eu quero ler esse texto aqui de Mateus. Olha o que Jesus fala aqui, Mateus 4, verso 4. Porque as pessoas pensam que tendo comida, se tiver comida está bom. Não, se tiver comida, amém. Se não tiver passando fome, amém. Pois olha aqui que Mateus 4, Jesus fala. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Nós vamos fechar aqui com esse texto aqui, que nós temos que ir para a narrativa, né? Tem uma narrativa aqui impressionante a respeito desse assunto. Eu preciso detalhar mais esse assunto para vocês aqui, através da narrativa que é montada. Você viu aqui? Então é o contrário. Você viu que a Bíblia é o contrário. Ela fala: não adianta o ser humano não vive só de pão, não. Não adianta você estar com a barriga cheia e o coração vazio. O que adianta você encher a barriga, mas o coração e a mente estão vazios? O que adianta isso, meu amigo? O que adianta isso, meu amigo? Por isso que Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de outras traduções ele fala: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é assim que está escrito na sua aí? A minha está escrito daquele jeito, mas você viu, não é tudo claramente. Então não é comida, não é comida. Você sabe que o apetite estraga o ser humano. Você lembra lá no Jardim do Éden, o que estragou a Eva lá? A Eva foi comer aquela fruta, que Deus falou: não coma dessa fruta não, que você morre. Pois ela, mesmo sabendo que ela ia morrer, ela comeu. Porque lá está escrito assim: a fruta era boa de se comer. Então você viu? Então se a comida for boa, a pessoa come de todo jeito. Então o apetite é um estrago. O apetite é um estrago na vida da pessoa. Você já viu o peixe? O peixe morre pela boca. E o ser humano morre pela boca. Você já viu? Ele destrói ele come. Tem gente que enche tanta pança às vezes que ele não consegue nem dormir de noite. A pessoa vai jantar, come demais, não consegue nem dormir, começa a dar pesadelo. Você já viu o apetite? O apetite arrebenta com o ser humano. Começou lá no Jardim do Éden e vem até hoje. Você lembra a tentação de Satanás? Aqui em Mateus capítulo 4, Jesus respondeu isso para Satanás, que ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O Satanás queria pegar Jesus igual pegou a Eva, lá no Jardim do Éden. Lá Satanás conseguiu dobrar ela, fez ela comer, né? E ele queria que Jesus comesse o pão também, que Jesus estava com 40 dias sem comer. Eu falei: eu vou tentar ele pelo apetite. Que aí eu pego ele, eu vou fazer ele pecar. E Jesus respondeu desse jeito aqui, ó: sai fora, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você viu, e o Satanás saiu fora. Jesus não trocou a comida, não trocou o alimento, não, pela obra, não, pela obra que ele ia fazer. Olha só a narrativa aqui. Prepara seu coração, prepara o coração aí. Cristo se retira com os discípulos para um lugar isolado, mas logo esse período de tranquilo sossego foi interrompido. Jesus não tinha sossego. Olha o texto seguinte aqui, os discípulos acharam que tinham se afastado para um lugar onde não seriam perturbados, mas assim que a multidão sentiram a falta do divino mestre, perguntaram: onde está ele? Eles não largavam o pé de Jesus, não. Mas era por causa da comida. Você viu o que Jesus falou? Não todos, né? Não era todos, mas uma grande maioria. Senão Jesus não teria falado isso. Vocês estão comigo é porque eu dou comida para vocês. Não é porque vocês gostam de mim, não. Não é porque vocês me amam, não. Não é por causa, ele fala por causa dos milagres, né? Ele falou: não é por causa dos milagres que eu faço, é porque vocês gostam da comida que eu multiplico os pães. Vocês sabem por que esse queriam? Eu já vou adiantar aqui. Vocês sabem por que esse foi um dos milagres que mais chamou a atenção da multidão lá? Foi esse milagre de Jesus, da multiplicação dos pães. Porque eles falaram assim: rapaz, a gente tem que colocar esse homem como rei, no lugar do rei Davi, porque para o povo de Israel, porque ele trata do soldado, ele multiplica os pães.
e o soldado do exército, esse homem, ele alimenta uns 50 ou 100 exércitos aí de soldado, porque ele multiplica os pães e dá comida para o exército todinho. E se o soldado morrer, ele ressuscita ele. Não é incrível isso aí? O assunto não é de rir, não, mas dá vontade de rir. Por isso que eles queriam colocar Jesus interessado nessas duas coisas. Falou, primeiro que ele não deixa ninguém passar fome. Ele trata do exército todinho. E segundo, se o soldado leva um tiro, morre, ele ressuscita ele. Então nós nunca vamos perder uma guerra. Um homem desse como rei, no lugar do rei Davi, nós nunca vamos perder uma guerra. Você consegue o ser humano, entender o ser humano, prosseguindo aqui, prosseguindo, estava próximo à Páscoa e grupos de peregrinos de perto e de longe iam para Jerusalém e se ajuntavam para ver Jesus. Era incrível, era, não é? Fala sério, era incrível a multidão atrás de Jesus. O número de pessoas chegou a 5 mil. 5 mil, ele fala aqui, 5 mil, sem contar mulheres, crianças. Antes de Cristo chegar à praia, uma multidão já estava aguardando. Era um calo no pé de Jesus. Eles não largavam Jesus para nada. Ele viu a movimentação da multidão e seu coração foi tocado de compaixão. Você viu? Mesmo Jesus sabendo que eles estavam com ele, por causa atrás dele, por causa de comida, para não passar fome, para não morrer de fome, às vezes até, né? Mas ele tinha compaixão deles. Mesmo assim, Jesus sabendo sabendo do paganismo, né? Da heresia deles, Jesus ainda tinha compaixão. Presta atenção aqui, ele fala, observar o povo que estava chegando, viu que uma necessidade maior exigia uma necessidade maior, teve compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 6, versículo 34. Eram as pessoas que não tinham ovelhas sem pastor. Você viu? As pessoas abandonadas, gente abandonada. Provavelmente gente, tipo assim, hoje, da gente, morador de rua, né? Essas pessoas que vivem abandonadas, você já viu? Ele fala, Cristo, ao ensinar as multidões o caminho da salvação, parecia-lhe, naquele dia, como se o céu estivesse na terra. Não é incrível isso aí? Já pensou você assistir um sermão, uma pregação de Jesus? É como se o céu estivesse aqui na terra. Não é incrível? Você não gostaria de assistir um sermão de um pregador desse, de um pastor desse? Não é incrível? Ele fala, o dia estava acabando, o sol descia no ocidente, mas o povo permanecia. O povo não queria nem saber, não. Ficava de noite, o povo estava lá na cola de Jesus. Jesus tinha trabalhado o dia todo, sem alimento e sem repouso. Estava pálido de cansaço e fome. Coitado de Jesus, né, rapaz? Você já pensou que situação? Ele estava pálido, de tanta fome e cansaço, mas ele não conseguia abandonar, deixar o povo. Ele ficava atendendo o povo. Por fim, os discípulos foram até Jesus, dizendo que seria melhor mandar o povo ir embora para casa. Eles não haviam comido nada desde manhã. Você viu a ideia do ser humano? Manda esse povo embora. Manda esse povo embora, Jesus. Você lembra aquela mulher que ia correndo atrás de Jesus, pedindo para ele curar ela? E ela estava gritando demais. Jesus falava, manda essa mulher embora, Senhor. Essa mulher não está com nada, não. Essa mulher está perturbando nós aqui. Você lembra lá uma vez o Pedro, Tiago, falou para Jesus, você não quer que nós manda descer fogo do céu e mata essas pessoas tudo? Eu esqueci agora a vantagem dessa passagem. Eu não me lembro agora, estou concentrado aqui na pregação. Você não percebeu o jeito do ser humano? Você quer que nós manda descer fogo do céu e mata esse povo tudo? O ser humano, os discípulos de Jesus. Jesus, não, rapaz, não é nada disso não. Por favor, calma, rapaz. E Jesus lutava contra os discípulos e contra aquele povo. Não é incrível, rapaz? Não é incrível isso aqui? Ele sem comer nada desde de manhã. Cristo perguntou a Filipe, olha aqui. Cristo perguntou a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus estava testando Filipe, olha aqui, Aí ele fala assim, mas dizia isso para experimentar. Está registrado em João capítulo 6, versículo 5 e 6, experimentando a maldade do ser humano. Você viu aqui? Você viu o que ele falou lá? Manda esse povo embora, Senhor. Vamos mandar esse povo embora. Se eles quiserem comer, vai comer na casa deles.
E você viu o jeito do ser humano? O ser humano é desse jeito. 200 denários de pão não seria o suficiente para dividir entre eles. Está aí um rapaz, disse André, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Versículo 9. João 6, versículo 9. Jesus ordenou que trouxessem aqueles pães e peixes. Olha só o que Jesus vai fazer, presta atenção. Era tão grande a multidão que havia perigo de pisarem uns nos outros. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Incrível isso aqui. Você viu a multiplicação do alimento? Qual é o tema de hoje? Você se lembra que eu falei lá no início? Alimento para todos. Mas desde aquela época a multiplicação continua até hoje. Hoje Deus multiplica lá na fazenda, lá na roça, já viu? Ele multiplica tudo lá, arroz, feijão, e milho, café, né? Ele multiplica tudo lá e manda abastecer a cidade todinha. A multidão de mais de 8 bilhões de pessoas. Você viu aí o milagre hoje, como é maior ainda do que daquela época. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Está registrado em João capítulo 6, versículo 20. Se hoje em dia as pessoas fossem simples em seus atos, hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como fazia Adão e Eva no princípio, haveria suficiente para as necessidades da família humana. Gênesis 3,19, que eu li lá no começo, você lembra que eu falei de Gênesis 3,19? Eles não precisavam trabalhar não, Adão e Eva não trabalhavam não, eles não precisavam suar a camisa não, e tinha alimento, tinha os animais, tudo tinha comida lá. Mas o que é? Que eles eram humildes, aí não faltava nada para eles. O texto está dizendo que se a gente fosse humilde, não se rebelasse contra Deus, a gente tinha comida, não sabe nem trabalhar. Ele fala que um dia vai voltar esse tempo para nós. Ele fala, mas o egoísmo, olha aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha o texto esmagando tudo aqui, ó. Mas o egoísmo tem trazido pecado e miséria ao mundo. Isso aqui é verdade ou é mentira? O que esse texto está falando aqui? O egoísmo tem trazido miséria, fome, pestes, né, no mundo inteiro. Se for, o texto anterior aqui fala, se fosse todo mundo simples e humilde, como era Adão e Eva, não faltava comida para a família inteira. Você viu o texto da frente esmagar tudo, você viu? Ele fala, o Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. O alimento pode ser simples e até mesmo escasso, e a vida pode estar limitada, mas ele deu sua palavra de que as necessidades deles serão supridas. Volta lá o texto de Gênesis 3,19. Você viu? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. É a promessa. Ele fala na produção da colheita. Olha só, na produção da colheita da terra, Deus realiza um milagre. O que foi que eu falei lá no começo, lá no início lá? Um milagre. Você viu? Deus realiza um milagre diário. O ser humano prepara o solo e lança a semente, mas a vida de Deus que faz com que ela germine. 1 Coríntios 3, versículo 7. É que nós estamos com 40 minutos já para ler, de pregação, então eu ia ler esse texto aqui. Eu ia ler esse texto para você ver. Se der tempo, eu volto aqui e vou ler para vocês aqui, ó. Quem faz germinar, você planta lá, você joga lá a semente lá, não é verdade? Semana passada eu joguei uma semente de abóbora, de pepino lá no chão. Quem é que faz ela nascer lá? Aqui eles fazem germinar, mas quem faz ela nascer? É Deus. Lê lá 1 Coríntios 3, verso 7. Você vê o que está escrito lá? Ele fala, é a chuva e o ar e o sol de Deus que leva a frutificar primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. Mateus capítulo 4, versículo 28. Você viu as etapas aqui? Primeiro a erva que ele fala é a rama, né? Primeiro é a rama, você viu? Depois vem as espigas e os grãos e cheio, você viu? Rapaz, é impressionante, fala sério, não é impressionante, rapaz. Não é impressionante a prática, como é que funciona? É Deus quem alimenta milhões, não é milhões, não, bilhões, né? 8 bilhões.
Aqui nós estamos falando de milhões, mas é Deus quem alimenta milhões a cada dia por meio dos campos de colheita da terra. Será que eu falei besteira lá no começo? Será que eu falei alguma coisa errada lá no começo? Você viu? Quem alimenta milhões, que hoje é bilhões, né? É através das colheitas lá na terra. E quem é que faz todo esse trabalho lá na terra? É o Senhor. É o Senhor. Você trabalha para o Senhor, você não trabalha de graça para ninguém, não. Ele que dá a comida para você, ele dá o básico para você, quem dá é Ele. Eu repito, não adianta você ter dinheiro. O dinheiro, você não come dinheiro, você come arroz e feijão. E de onde é que vem esse arroz e esse feijão? Fala sério aí, meu amigo. Me ajuda aí, né? Olha aqui, ó. Mas os seres humanos estão corrompidos, olha aí, estão corrompidos para usos egoístas, e transformando em maldição, em lugar de bênção. Deus está procurando mudar tudo isso. Preste atenção aí, meu amigo, vai ser mudado, hein? Vai ser mudado, Jesus está chegando aí, vai mudar tudo isso aqui, ó. O egoísmo, essas pessoas vão desaparecer, não vai nem existir mais na face da terra. Depois que a multidão foi alimentada, ainda havia abundância de comida. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João capítulo 6, 12. Esse negócio de perder aqui, se já viu as mulheres jogar comida fora? As mulheres eu vejo na lixeira ali fora, cheio de resto de comida. Isso é um pecado terrível. Eu estou cansado de falar. As cozinheiras, as donas de casa, elas têm que ter uma dosagem, todo dia fazer o mesmo tanto de comida, para você não jogar a comida fora. E esse texto aqui está falando sobre isso aí. Eu vou repetir, você dona de casa, cozinheira, não joga comida fora. Enquanto você está jogando comida fora, tem um morrendo de fome lá embaixo, lá na frente. No incrível, vamos ter o seguinte: essas palavras significam mais do que colocar o pão no cesto. A lição era dupla: não deve ser desperdiçado, não devemos deixar escapar nenhuma vantagem nesta vida. Será que eu conversei fiado ou está aprovando aqui? Será que nós estamos falando a mesma língua? Eu e a narrativa estão falando a mesma língua? Você viu, não, um pecado terrível. É um pecado mortal você jogar a comida fora. Eu estou cansado de falar isso. Vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de você. E não é barato, você vai pagar caro. A palavra vai cobra caro. Eu falo, não devemos negligenciar nada que possa beneficiar o ser humano. Reúna-se tudo que diminua a necessidade dos famintos da terra. Isso deve haver nas coisas espirituais. Devemos levar a outros o pão do céu. Além da comida física, você tem que levar a comida espiritual. Agora eu estou levando aqui, ó. Eu estou passando a comida espiritual, alimentando as pessoas espiritualmente aí nas redes sociais. Parabéns para vocês, internautas aí, que estão vendo ao vivo aí, né? Seja Instagram, Facebook, tem muita gente vendo ao vivo aí. Pois é, olha só que coisa impressionante aqui. Você viu? Ele fala, o milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo, os 5.000, o alimento não estava em mão. A comida não estava ali na mão de Jesus, não. Ele fez a comida aparecer. Ele não tinha nada na mão, você viu ali? Às vezes você não tem nada para comer hoje, né? De manhã, levanta cedo, não tem nada, você vai atrás, trabalha, ganha o pão e traz e come, você já viu? Tem muita gente, né, que vive desse jeito, né? Você não quer aquele velho ditado, né, popular, que fala trabalha no almoço para janta, um negócio assim, eu não entendo muito bem isso aí. Você viu, vende o almoço para janta, é um negócio mais ou menos desse jeito. Você viu aqui? Não tem nada às vezes de manhã para comer, mas você sai para trabalhar, né, trabalha e tal, passa no mercado, já dá para comprar um arrozinho, um feijão, não é verdade? É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Ele fala aqui, ó, estavam distante de casa e a noite estava próxima. Muitos deles estavam sem recursos para comprar comida. Você viu? Por isso que ia atrás de Jesus, não tinha dinheiro para comprar comida. E eles iam atrás de Jesus, para Jesus multiplicar os pães da comida para eles. Não é incrível isso? Olha aí, ó. Os obreiros de Cristo devem obedecer totalmente às suas instruções, à obra de Deus. É necessário seguir seus planos. Esse obreiro que está falando aqui é hoje. Os obreiros de hoje. Você, atenção aí, você obreiro. Atenção você aí, que trabalha na obra aí, ó. Você viu aí? É necessário que obedeça os planos de hoje. Ele fala, o próprio eu, olha aqui, ó, tá falando do eu, ele aparecendo aqui, ó.
O próprio eu não pode se tornar o centro. O eu não pode receber honra. E muitas vezes seremos rodeados de circunstâncias difíceis. Devemos depender de Deus e seguir os caminhos do Senhor, e não o eu. Você deve seguir a Deus e não o eu. Você viu aí? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 6, versículo 15. Esse é o pão do céu, é o alimento espiritual que a gente está falando aqui. Quantas vezes nosso coração se desanima, nossa fé se enfraquece, são limitados os recursos em nossas mãos. Uma profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. É uma lição espiritual, está falando do obreiro de novo hoje, nossos dias de hoje. Ele fala assim, o alimento se multiplicava em suas mãos e as mãos dos discípulos. Cristo e os seus discípulos comeram juntos da preciosa comida fornecida pelo céu. Você lembra lá em Êxodo capítulo 16, quando chovia pão do céu, o maná? Você viu aqui, está falando do pão do céu. Isso deve ser um grande incentivo para os seus discípulos. Hoje em dia, Cristo é o grande centro e a fonte de toda a força. Podemos receber à medida que o transmitimos aos outros. Tiago capítulo 3, versículo 1. Você recebe à medida que aquilo que você transmite para os outros. Se você planta muito, você colhe muito. Se você planta pouco, acho que está escrito esse texto aqui. Deixa eu prosseguir, vamos chegar ao final. Estamos já terminando, nosso tempo está praticamente esgotado. Ele fala: quanto mais distribuímos, tanto mais recebemos. Você viu aqui? Marcos capítulo 4, versículo 25. Em nossa obra para Deus, existe o perigo de confiar demais em nós mesmos. Esse é o grande perigo. Isso aqui não é perigo, é um grande perigo. O grande perigo hoje é a pessoa confiar nele mesmo. A gente não pode confiar no eu. Você viu? É o eu. Quando fala em nós mesmos, é o eu que aparece. Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu, você já viu? Ele fala: mantenha sua comunhão com Cristo. Serão oferecidas a nós abundantes recursos. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização, recompensará a sincera e simples confiança nele. O Senhor diz: ele fala assim, o Senhor diz: será dado a vocês. Lucas capítulo 6, versículo 21. Dê e será dado a vocês. Você tem que dar para você receber. Você receber alguma coisa sem dar, não existe isso não. Primeiro você tem que oferecer. Ele fala: aquele que semeia pouco também colhe pouco. Você viu? Eu acabei de falar, o texto provou que vocês transbordem em toda boa obra. A semente o fará crescer os frutos de sua justiça. Não é incrível esse tema? Você percebeu o tema? Eu dá tempo de eu ler 1 Coríntios. Qual é o texto que eu prometi aqui? 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios, deixa eu ver se eu acho ele aqui. 1 Coríntios 7, é isso que eu falei aqui. Não, falta uns 2 minutinhos ainda. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. 1 Coríntios 3, 7. Olha só 1 Coríntios 3, 7. Vamos ver se eu achar esse texto aqui, eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios 3, 7. Se eu achar aqui, eu vou ler. Nós já temos ainda alguns minutinhos aqui, né? Eu acho que dá tempo de 2 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 está aqui, 3, versículo 7. Deixa eu ver aqui. 3, versículo 7. Ele fala assim, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Aqui, aqui ele fala: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Você viu? Não importa se é eu, se é você, quem é que planta, quem é que rega, mas quem é que dá o crescimento? Quem é que faz germinar lá a semente? Não é ele, está falando aqui que é Deus que faz. Então a pessoa fala: eu plantei 2 sacos de arroz. Meu pai falava, né? Esse ano eu vou colher muito, eu plantei tantos sacos de arroz. Você percebe?
O ser humano não larga o eu de jeito nenhum, rapaz. Esse eu é que mata o ser humano, é isso aí. Porque quando ele fala eu, ele coloca ele em primeiro lugar, ele está colocando ele em primeiro lugar e não Deus. Isso aí que arrebenta com o ser humano, é isso aí, esse negócio do eu. Então a senhora Ellen White, sabe, eu fico impressionado, eu estudo muito os escritos dela, e ela dificilmente ela fala eu. Ela vai falar assim, se ela falar que ela viu alguma coisa, ela fala assim, vi que os anjos estavam lá no céu. Ela não fala assim, eu vi os anjos. Você percebeu? Ela elimina, ela exclui o eu. Porque eu falei, esse eu, nós estamos roubando eu de Jesus. Nós não podemos roubar esse eu, que é um pronome pessoal que eu falei aqui, né, em português, que ele só pertence a Jesus. Então a senhora Ellen White, nos escritos dela, todos que eu tenho, dificilmente ela fala eu. Ela fala assim, vi anjos do céu, mas ela não fala eu vi. Eu escrevi, eu vi. Não, ela não fala. Não é incrível isso? Bom, nós temos esgotando, prometemos estar aqui amanhã, pontualmente, às 18 horas, no mesmo horário amanhã. Vamos estar amanhã, sábado, né? E no domingo também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.